Olá, olá, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula, mais um podcast, seja lá como vocês queiram chamar. Pegue o seu caderno, pegue sua caneta, anote as informações mais importantes e bora lá! E hoje nós vamos falar sobre o povoamento da América, um tema importantíssimo e que até hoje suscita muitos debates. Antes de começarmos a falar do povoamento da América, é necessário termos em mente que a África é considerada o berço da humanidade. E como assim o berço da humanidade? Porque os vestígios arqueológicos mais antigos dos hominídeos foram encontrados na África. Ou seja, os vestígios que nós temos dos primeiros seres humanos, os mais antigos, estão na África. Então, foi a partir da África que os seres humanos surgiram e a partir daí começa o processo de evolução que nós vimos nas nossas primeiras aulas. Caso você ainda não tenha assistido, dê uma passadinha no canal, na aula que fala sobre as teorias da origem da humanidade. Então foi a partir da África que os seres humanos surgiram e a partir daí que houve o deslocamento humano para outros continentes. Então nós vamos entender como que da África os seres humanos conseguiram chegar aos outros continentes e principalmente, que é o nosso tema da aula hoje, como eles conseguiram chegar à América, ao continente americano. As teorias para o povoamento da América, elas têm como base o nomadismo dos seres humanos. Como assim? Por conta dessa cultura nômade dos primeiros seres humanos, eles se deslocaram de um ponto ao outro. Então, assim, eles conseguiram povoar os outros continentes. E aí nós temos a primeira teoria, que é a teoria do Estreito de Bering, ou também chamada de teoria Clovis. Com base nessa teoria, os seres humanos eles conseguiram chegar na América do Norte a partir do Estreito de Bering, que é na divisa entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. E isso só foi possível graças à última glaciação que abaixou o nível da água do mar, transformando em geleiras, formando então uma espécie de passagem natural entre os dois continentes, o continente asiático e o continente americano. Então, por conta disso, os seres humanos conseguiram atravessar de um continente ao outro, chegando então na América do Norte e aí descendo para a América Central, América do Sul, povoando o continente americano. Então, sendo que a Terra não é plana, sendo então esférica, eu consigo contorná-la, eu consigo fazer esse trajeto de um ponto ao outro. Por que essa teoria do Estreito de Bering, ela também é chamada de teoria da cultura Clovis? Porque foi na região de Clovis, na região do Novo México, nos Estados Unidos, que foram encontrados alguns vestígios arqueológicos e aí, com base nos estudos, eles foram datados de por volta de 11.400 a 12.000 anos atrás. E esses achados arqueológicos, esses vestígios, eles são semelhantes a alguns que foram encontrados na região do Alasca e também na própria Sibéria. Então, por isso, acredita-se que os seres humanos eles atravessaram o Estreito de Bering, vindos da região da Mongólia, na Ásia. Só que como tudo na vida não é simples e nem tão fácil assim de ser explicado, nós também temos uma outra teoria. Essa teoria, ela é mais recente e tem como base alguns dos vestígios arqueológicos encontrados aqui no Brasil, que é a chamada teoria das múltiplas entradas. Como assim? Vou explicar. Em 1970, em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi encontrado um fóssil e outros vestígios que comprovavam vida nessa região por volta de 11.600 anos atrás, ou seja, mais antigo do que o fóssil encontrado na região da América do Norte. E aí, além da datação, nós também temos outros estudos, outras comprovações que demonstram que são
populações diferentes, distintas de uma região da outra. Vamos lá entender isso melhor. O fóssil do crânio de Luzia que estava até pouco tempo atrás no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. O crânio de Luzia, ele tinha traços negroides e não mongoloide, ou seja, não tinham traços asiáticos como os encontrados na América do Norte. Então, isso quer dizer que ele era mais parecido com os dos nativos australianos que vieram da África e não com os mongoloides encontrados na América do Norte. Então, com os vestígios encontrados aqui no Brasil e também em outras regiões, em outros países da América do Sul, concluiu-se que esses grupos da Austrália vieram de várias ondas migratórias em embarcações, em barcos construídos até a América do Sul. Ou seja, eles saíram da África, se deslocaram até a Oceania e da Oceania, que é a Austrália, né, eles atravessaram o oceano e chegaram ao continente americano na América do Sul. Então, com essa segunda teoria, né, que é a teoria das múltiplas entradas, percebe que são povos de regiões distintas que chegaram ao continente americano. E essa descoberta, né, do crânio de Luzia, ela provocou uma mudança muito grande nas teorias sobre o povoamento da América, porque até então a única que era validada era da teoria do Estreito de Bering. E aí é importantíssimo nós compreendermos uma coisa. Uma teoria não exclui a outra. A teoria das múltiplas entradas não está negando a teoria do Estreito de Bering. Por quê? O deslocamento e, consequentemente, o povoamento para o continente americano, ele ocorreu, então, por meio de duas levas de populações distintas. Ou seja, a dos não-mongoloides, que data por volta de 14.000 a 11.600 anos, que têm os traços físicos semelhantes aos da Luzia, e a dos mongoloides, que datam por volta de 11.000 anos atrás, com características físicas semelhantes ao dos povos encontrados nos Estados Unidos. Então, galera, vocês perceberam que como esse tema do povoamento da América, ele é muito complexo, assim como tantos outros temas, assuntos, né, históricos, né? Nós temos aqui também uma historiadora e arqueóloga brasileira importantíssima, que é a Niede Guidon, que ela tem a teoria de que o povoamento na região aqui do Brasil, da América, ele é muito mais antigo, datando de 100.000 anos atrás. Mas isso aí são cena para os próximos capítulos. O que é importante para vocês entenderem da aula de hoje a respeito do povoamento da América, é que nós temos duas grandes e importantes teorias, que é a teoria do Estreito de Bering, possível graças à glaciação, formando uma passagem natural entre os dois continentes, asiático e americano, e a teoria das múltiplas entradas, né, que com o fóssil de Luzia e as suas características, foi comprovado que ocorreram distintas ondas migratórias e que essas populações atravessaram o oceano da Oceania até chegar à América do Sul. E todas essas teorias são possíveis graças às descobertas arqueológicas, são possíveis graças ao trabalho de grandes cientistas, historiadores, arqueólogos e também dos paleontólogos. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e bons estudos!